Então, a nossa live agora à tarde, às 17 horas, é sobre ginecologia. E nós vamos falar primeiro sobre infertilidade conjugal e depois nós vamos falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, as úlceras genitais. Beleza? Nós vamos falar de sífilis, que mudou agora recentemente, né? Voltou ao que era antes. Vamos falar de novanose, vamos falar de herpes, vamos falar de cancro mole, cancro duro. Então vamos falar de um monte de coisa. Beleza? Mas vamos começar com infertilidade, tá? Infertilidade, que é um tema aí interessante para a gente estudar. Então, para a gente dizer que existe infertilidade, o casal ele tem que ficar a mais um ano ou mais aí sem conseguir engravidar, tendo relações frequentes, certo, e desprotegidas, né? Então, sem uso de preservativos. Então, é assim que a gente define infertilidade. Essa infertilidade pode ser primária, certo? Se o casal ele nunca teve um filho, ou ela pode ser secundária, quando esse casal já teve filho e não consegue mais engravidar, certo? Quando vamos imaginar que esse marido já teve outro filho em outro casamento e essa esposa também já teve outro filho em outro casamento. Então, eu vou dizer que não são inférteis? Não. O casal é infértil, eles não são separadamente. Então, a gente fala de infertilidade individual e também temos a infertilidade do casal, certo? No caso de ginecologia, a gente vai falar de infertilidade no casal, certo? Ela é primária ou secundária. Primária quando nunca teve gravidez e secundária quando já engravidou, já teve filho, mas não consegue. Mais de um ano sem conseguir aí ter filho, certo? Beleza. Então, a etiologia da infertilidade pode ter vários fatores, né? Tem uns mais importantes do que outros e o principal fator é o tubo peritoneal, tá? Ou seja, existe uma dificuldade na passagem do óvulo, né, do ovocito, do produto de concepção, através das trompas. É isso que acontece. Ou não existe fecundação, porque o óvulo nem chega, né? Então, não existe a fecundação e não existe a implantação, por causa desse fator tubo peritoneal. Certo? Então, esse é o principal fator. O principal fator é o fator feminino tubo peritoneal. Então, o que acontece? As causas, então, a gente estudou já a doença inflamatória pélvica, onde acontece, primeiro, uma cervicite, né? Essa clamídia, essa gonorreia, elas ascendem através do trato genitário feminino, e aí chegando nas trompas, elas podem causar uma inflamação das trompas e uma obstrução à passagem das trompas. E é justamente isso, sequela da DIP, da clamídia e do gonococo. Esse é a sequela, a principal causa aí dos fatores tubo-peritoneais, certo? Então, o fator tubo-peritoneal é o principal fator de infertilidade e é causada por causa da DIP, da doença inflamatória pélvica, com a inflamação da trompa, certo? E outro fator também que pode estar relacionado é a endometriose. A endometriose com implantação aí na tuba também pode ser fator que vai dificultar essa gravidez, certo? Então são os dois fatores, que são complicações que vão gerar essa infertilidade. Lembrando que para cada alteração dessa, a gente tem um tratamento diferente, né? A gente já estudou o tratamento da endometriose, a gente já estudou o tratamento da doença inflamatória pélvica, né? Doença inflamatória pélvica a gente vai tratar com antibiótico e a endometriose nós vamos fazer ressecções dos focos para poder essa mulher ter maior chance de engravidar, né? A doença ativa. Agora, no caso de sequelas sinéquias ou estenoses da trompa por causa dessas alterações inflamatórias, então nós temos que fazer algum procedimento cirúrgico. E pode ser até que essa mulher ela não consiga engravidar através dessa trompa, né? Não tenha passagem, e aí seja necessária a fertilização in vitro. Certo? Então, existe uma gama muito grande de possíveis tratamentos, dependendo como está o quadro. Certo? Boa tarde, Mônica. Boa tarde para você. Tá? Boa tarde para quem eu não dei boa tarde, tá certo? Para todo mundo que eu não dei boa tarde, boa tarde. Que mais? Então, fator tubo-peritoneal, primeiro, por endometriose ou por DIP, as complicações que vão gerar isso daí. Geralmente, pacientes que são tabagistas, elas têm redução, né, da vascularização do endométrio, mas também elas têm uma dificuldade na mobilidade dos cílios da trompa. Então, existe também dificuldade de mobilidade da trompa por causa do tabagismo, tá? Então, é um fator de risco o tabagismo. Laiane, boa tarde, Laiane, para você também. Certo? Então, fator peritoneal. Outro fator que pode estar associado é o fator ovulatório. Por exemplo, pacientes que têm a síndrome de Turner, não é isso? Ou então
os pacientes que têm a síndrome do ovário policístico, que eles não ovulam. Então, ou porque o ovário ele é alterado, né? A gente tem uma agenesia ovariana ou uma fibrose ovariana, ou então porque essa mulher não ovula, tem síndrome do ovário policístico. Também são fatores que são comuns aí na nossa sociedade, não é verdade? Então, síndrome do ovário policístico, fator ovariano. Anovulação. O paciente não ovula, ou porque não tem carga ovariana, ou porque ela não consegue ovular porque não tem o ciclo, os hormônios corretos, né? O ciclo ele não se completa corretamente. Então ela tem uma fase estrogênica muito grande e aí não ovula. E a gente já estudou isso tudo em outras lives. Então, estamos falando das alterações, mas o nosso foco é a infertilidade, tá? Então a gente falou do fator tubo peritoneal, que pode ser por endometriose, que a gente já viu em outra live. Também pode ser por DIP, que a gente já viu em outra live também. E a gente está falando também, existe outro fator ovariano, que vai ser por anovulação. E aí, essa anovulação geralmente aí vai estar associada à síndrome do ovário policístico, tá? Que a gente também já falou em outra live. Nosso foco aqui não é a síndrome do ovário policístico, mas a infertilidade. Beleza? Como é que eu faço o diagnóstico? Vamos relembrar aí. Diagnóstico do síndrome do ovário policístico. 3 critérios, e se der 2 critérios positivos, eu já tenho o diagnóstico. Então, hiperandrogenismo, a amenorreia, né? E o útero lá com vários cistos. Se eu tiver amenorreia mais hiperandrogenismo, eu já diagnostico síndrome do ovário policístico pelos critérios. E aí já posso fazer o tratamento. Beleza? Tratamento do síndrome do ovário policístico, regulação hormonal. A gente pode fazer com anticonceptivo oral, posso dar acetato de hidroxiprogesterona, né? Se eu der um anticonceptivo, eu vou usar ciproterona. Lembra tudo isso, né? Tudo isso a gente já falou. Se você não lembra ou não viu, dê uma olhadinha nas outras lives, porque agora é por isso que eu deixei essa live aí para o final de tudo, né? Estamos caminhando para o final de obstetrícia, então deixei essa para o final para a gente juntar vários conceitos aqui nessa live, beleza? Então é importante que você tenha visto aí as outras lives. Como é que... Lembra que no síndrome do ovário policístico, a anovulação, ó, juntando outra live também, de amenorreia, a gente fazia o teste da progesterona e aí esse paciente ele não ovulava, não era isso? Ele, aliás, fazia o teste da progesterona e ele menstruava depois do teste da progesterona. Quando era Turner, eu fazia o teste da progesterona, o paciente não menstruava, e aí eu fazia o teste do estrogênio mais a progesterona, e aí sim o paciente menstruava. Tudo isso eu já falei em outras lives. Eu só estou aqui só divagando, né, para a gente poder falar sobre o tema. Então, fator tubo peritoneal é uma das causas, que pode ser endometriose DIP, pode ser pacientes tabagistas. Fator ovariano, que aí eu tenho o síndrome do ovário policístico. Eu também tinha os hipogonadismos, né? Tinha o hipogonadismo hipergonadotrófico e hipogonadotrófico. O hiper era por causa da síndrome de Turner, que dava fibrose do ovário. E o hipogonadotrófico era por causa do hipotálamo ou da hipófise. Não era isso? Tudo isso a gente já viu. Estou só divagando aqui, só relembrando. O que mais? A gente tinha também o fator uterino. Então, essa paciente podia ser que não tivesse útero, certo? Olha, lembra que a gente fez uma questão aí também, que a gente falou da síndrome de Asherman, não era isso? Numa live aí da amenorreia também, a gente falou da síndrome de Asherman. Quando essa mulher, ela faz procedimentos cirúrgicos no útero e aí gera sinéquias uterinas, né? E aí essas sinéquias uterinas vão impedir de existir a implantação e a fecundação, certo? Então essas sinéquias podem ser a causa, né? Mulheres que fizeram procedimentos cirúrgicos, tá? Também existe no útero mulheres que não têm útero, né? Mulheres que não têm útero ou têm anormalidades desse útero, alterações genéticas. Então, o útero bicorno, o útero lobulado, tabicado. Então, tem várias alterações que podem acontecer com essa mulher aí no seu útero, certo? Os úteros septados, bicornos e vários aí, certo? Então, para cada um dessas alterações, eu vou ter um procedimento para poder avaliar essa mulher. O que mais que a gente tem? A gente tem o fator imunológico. Ó, existem mulheres que fazem anticorpos contra os espermatozoides. Então, ela tem uma imunogenicidade muito grande ali na região, ali no útero. Então, quando entra o espermatozoide, ele perde a sua mobilidade, perde a sua vitalidade por causa desses anticorpos. Certo? Como é que eu vou diagnosticar aí, então, esse fator imunológico?
o homem ejacula na mulher, né? E a gente vai fazer a coleta desse sêmen ejaculado misturado ao líquido, a secreção vaginal, certo? E a gente vai observar se existem anticorpos contra esses espermatozoides, como é que está a mobilidade desses espermatozoides e a vitalidade dos espermatozoides após a retirada, certo? Então eu tenho que fazer espermograma antes e espermograma depois para poder avaliar, beleza? Então, até agora nós falamos do principal fator, que é o tubo peritoneal, nós falamos das causas desse fator, nós falamos do fator ovariano, falamos do fator uterino e falamos do fator imunológico. Todas causas de infertilidade, certo? Prováveis fatores que podem associar à infertilidade. O que mais existe? Existe o fator masculino. O que é que tem o fator masculino? O homem ele não produz espermatozoides viáveis, né, suficientes para poder fecundar a mulher. Então, fator masculino. E como é que a gente vê isso daí? A gente vê através do espermograma. Então, eu vou pegar o esperma do homem e vou avaliar o espermograma. Vou ver se há mobilidade, vou ver a quantidade, vou ver as anomalias. Precisa decorar cada valor e cada parâmetro do espermograma? Não, não precisa. Você precisa ter uma ideia mais ou menos aí de como é. Porque se ele, na prova do Revalida, se ele precisar mostrar para você os valores do espermograma, então ele vai dar os valores, as referências, certo? As referências para você ter uma ideia aí. Certo? Beleza? Então, falamos de vários fatores, certo? O que é infertilidade? Infertilidade é quando mais de um ano não consegue engravidar. Ou casal. Pode ser primária, quando não tem, nunca teve filho, ou secundária, quando esse casal já teve filho. Existe o fator tubo peritoneal, o fator ovariano, o fator imunológico, o fator uterino, o fator masculino, que a gente falou de todos eles, e também existe um fator aí que é a infertilidade sem causa aparente, que quando você tem causa idiopática, que você está tudo normal e a mulher ela não consegue engravidar mesmo assim, certo? Beleza. Esses são os fatores que existem. A gente falou de cada um deles, as causas, por que acontece, por que não acontece. E agora, como é que vai ser a nossa conduta para poder pesquisar essa mulher aí, que ela esse casal que é infértil, certo? Vamos pesquisar os fatores. Então vamos saber a conduta para cada um desses fatores. Ó. No caso da infertilidade, primeiro a gente vai pedir exames de rotina, né? Vou pedir hemograma, vou pedir a tipagem sanguínea, vou pedir o VDRL, vou pedir a hepatite B, hepatite B, vou pedir hepatite A, hepatite C, o HIV, rubéola, ou seja, vou pedir aí sorologia para vários agentes infecciosos. Agora, nos fatores, a conduta em relação aos fatores em si, o que é que eu vou fazer? Tá? Vamos pensar nos fatores. No fator masculino, a minha conduta vai ser o quê? Espermograma. Vou pedir o espermograma. Peço já e avalio se está normal ou se está alterado. Se está alterado, aí eu vou fazer uma avaliação masculina. Qual é a principal causa de alteração do espermograma? Por que um homem, então, ele vai ser infértil lá no espermograma? Vai ter alteração. Tem uma alteração que é muito característica do homem, que é a varicocele, tá? Essa vascularização aí nos testículos. A varicocele é uma das causas de infertilidade do homem. Existem outras causas? Existem, por exemplo, traumas ou outras causas também. Mas a varicocele é uma das principais causas, certo? Então, tenho que pesquisar a varicocele nesses homens aí. Então, o homem, fator masculino, é com o espermograma. Os fatores femininos, a gente vai avaliar através da esterossalpingografia, que é o fator tubo peritoneal, é o principal fator, então eu faço uma esterossalpingografia para verificar a permeabilidade dessa trompa, certo? Esterossalpingografia. Se tiver alterada essa permeabilidade, se não tem passagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma videolaparoscopia diagnóstica, certo? Então eu faço a videolaparoscopia diagnóstica. Quando está alterado a esterossalpingografia, eu faço a videolaparoscopia, certo? E aí eu vou fazer a cromotubagem. Vou injetar contraste para poder ver se as tubas estão permeáveis e se não estão permeáveis, certo? Se for positivo, tubas permeáveis. Se for negativo, essa vai ser a causa da infertilidade. Então, repassando, para saber se tem fator
tubo peritoneal, eu faço primeiro uma histerosalpingografia. Se der normal, descarto. Se der alterado, aí eu faço um exame mais específico, que seria a videolaparoscopia diagnóstica, com cromotubagem, certo? Para verificar a permeabilidade dessas trompas. Faço a cromotubagem, se der positiva, então existe passagem. Se der negativa, então é a causa da infertilidade. Videolaparoscopia diagnóstica é o segundo passo. Primeiro, histerosalpingografia e depois videolaparoscopia, certo? Beleza? Então, falamos do fator masculino e do principal fator feminino, que é o tubo peritoneal, como é que a gente faz aí o diagnóstico, a nossa rotina. E o terceiro exame diagnóstico que nós vamos pedir é a ultrassonografia transvaginal. Por quê? Porque nós vamos avaliar os folículos, porque uma das causas também importantes é a síndrome do ovário policístico, que nós já podemos ver aí, nas características clínicas do paciente, certo? Beleza? As características clínicas do paciente, você vê aí, já pode diagnosticar síndrome do ovário policístico e faço o fator ovariano através aí da ultrassonografia transvaginal, certo? Quando existem folículos, aí eu já vou verificar que é a causa ovariana, né? Se tiver múltiplos folículos, eu já diagnostiquei a causa ovariana, que é a síndrome do ovário policístico. Se não tem os folículos, então eu tenho que pensar que pode ser o endométrio. O problema pode ser o endométrio. Então eu já já parto para a biópsia do endométrio, tá? Então eu faço uma histeroscopia e faço biópsia do endométrio. Então, fator ovariano ou uterino, como é que eu faço? Eu faço primeiro a ultrassonografia, descarto o fator ovariano e quando descarto o fator ovariano, eu faço uma histeroscopia e aí faço biópsia do endométrio para poder avaliar, beleza? Biópsia do endométrio. E aí, com a biópsia do endométrio, a gente consegue ver aí se tem alteração do endométrio. Tá? A histeroscopia também vai servir para avaliação do útero como um todo, se ele tem fator uterino. Não é isso? E o teste pós-coital, que é aquilo que a gente falou, quando existe a ejaculação, eu avalio o sêmen após a ejaculação para saber se existem ou não anticorpos e se os espermatozoides eles permanecem viáveis após a ejaculação, beleza? Aí a gente vai ver a questão imunológica. Então você fez um monte de coisa. Você fez o espermograma, você fez a histerosalpingografia, você fez a ultrassonografia transvaginal e você fez o teste pós-coital. Através disso, você vai detectar se tem ou não alteração de algum desses fatores. Agora, você faz todos os fatores, aí já a rotina vai depender de cada serviço, tá? A rotina depende do serviço. Esses são os testes para cada um dos fatores. Agora, se vai fazer tudo junto, se vai fazer separado, se faz um depois o outro, eu creio que a maioria dos serviços ele vai avaliar clinicamente o paciente e aí vai descartando as possibilidades, né? O mais comum é que seja o tubo peritoneal, mas no caso de síndrome do ovário policístico, você vai ver as características clínicas da paciente, né? Então, é isso. Qual é que é o tratamento? O tratamento depende da causa. A gente já falou o tratamento. Se for síndrome do ovário policístico, reposição hormonal, né? Anticonceptivo oral. Se o problema for tubo peritoneal, então aí eu já não tenho o que fazer. Eu vou fazer fertilização in vitro, né? Ou inseminação artificial. A gente vai já partir para a técnica já. Se for o fator masculino, eu posso até fazer a inseminação artificial também. Até se não tiver espermatozoides viáveis, a gente pode fazer doação de esperma, né? Pode até através de banco de esperma. E se for sem causa aparente, se for o fator imunológico, aí deu problema. Por quê? Porque é muito difícil que o paciente responda ao corticoide, tá? Existe o tratamento com corticoide? Existe, mas não é efetivo na maioria das vezes. Então, é um tratamento que se usa, mas que não é efetivo na maioria das vezes, tá? E aí, é isso aí, certo? Agora, beleza. Falamos aí dos fatores, falamos do tratamento, falamos da conduta, do diagnóstico, falamos de tudo. Agora eu quero fazer inseminação artificial. Vou fazer, porque eu tenho infertilidade, eu vou fazer inseminação. Vou fazer a inseminação. E aí eu quero saber quantos embriões fecundados eu coloco na mulher. Coloco 1, 2, 3, 4. Quantos? Qual é a quantidade de embriões que é o correto da gente colocar? Aí a resposta depende da idade da mulher.
Porque, veja, quanto maior a idade da mulher, mais difícil vai ser de essa gravidez ir para frente. Então a gente vai ter que colocar um maior número de embriões. É por isso que em mulheres mais idosas, ou mais idosas não, né? Com idade mais avançada, que fazem inseminação artificial, elas geralmente vão ter trigêmeos ou gêmeos, né? Porque os que são colocados geralmente fecundam, né? Então, até os 35 anos, a gente vai colocar 2 embriões. Dos 36 aos 39, coloca 3. Certo? E depois dos 40 aos 50, vamos colocar 4 embriões, porque depois de 50 anos, menopausa, já não tem. Certo? Então, até os 35, 2. Dos 35 aos 39, 3. E depois dos 40 até os 50, até a menopausa, eu vou colocar 4 embriões. Certo? É isso aí. A ideia é mais ou menos essa. Beleza? Vamos fazer questão? Então falamos muito, mas vamos fazer questão agora. Se você não tem as questões estão disponíveis aí. Ó, eu ouvi aqui uns comentários e eu vou dizer um negócio. Eu não tenho como deixar o link aqui de um monte de coisa, tá? Na minha paginazinha aqui da bio eu não tenho como deixar muita coisa. Então o que é que eu faço? Eu coloco o link de manhã e deixo. E aí coloco o gabarito e deixo. Quando eu venho colocar o segundo link, eu tiro os outros, tá? Porque é fácil. Você pode vir de manhã rapidinho, clicar lá, mesmo que você não assista a live. Clica lá e aí quando você clica, você já baixa e beleza. É fácil para você, tá? Mas para mim é difícil. Se eu for juntar, vai ficar difícil para mim. Então, se você quiser, todo dia no meu Instagram tem questão lá. Vem aqui, baixa a questão e deixa guardada, tá? Beleza? Então deixa guardado. Não espera não, porque aí depois vai ser mais difícil, né? Eu não tenho tempo de, às vezes, por exemplo, as questões antigas. Muito difícil de eu fazer o gabarito. Tem gente que me pede, tá? Eu até atendo com educação, né? Digo que vou tentar, mas é muito difícil, gente. É muita coisa para fazer, né? Então não tem, olha, difícil. Mas aí faz o esforço aí, vem, é fácil. Para você é fácil, para mim é mais difícil, né? Então vamos fazer o que é mais fácil. Ó, tem uma live de psiquiatria, uma live de insuficiência cardíaca e uma live de, eu acho que é reumatologia da semana passada que eu não coloquei. Por quê? Porque eu não tive como editar. Demora muito para editar. Então ficou aí. Vou colocar, vou. Agora devagar, não tem como. Tem muita coisa para fazer. Por isso que eu gravo direto e já coloco, porque aí eu não tenho trabalho nenhum, né? Então tenha paciência, né? Tenha fé, muito Jesus no coração e a gente vai conseguir. Vamos lá. Venha comigo, porque se você não for ao vivo para pegar depois, tem complicações, né? Então vamos lá. Questões aí estão disponíveis agora, não sei até quando, né? Provavelmente até amanhã vão estar disponíveis. Então você aí, ó, questão 26. Se não tem, vai lá na bio, clica lá e baixa as questões para poder fazer, beleza? Vamos lá, questão 26 diz assim, ó. Mulher de 35 anos, gesta 1, parto 0, relata que não conseguiu engravidar após 14 meses, mantendo relações sexuais regulares com seu marido. Exame físico não detecta alterações significativas e o índice de massa corporal calculado é de 28. Qual é o normal do índice de massa corporal? É até 25, né? De 18,5 até 25. Quando é mais do que 25, é sobrepeso. Então, essa mulher tem sobrepeso. Então, a paciente apresenta resultado do exame de sangue que demonstra elevação do nível sérico de progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. Ou seja, então ela tem elevação de progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. O que significa isso? O que é que precisa acontecer para uma mulher ter progesterona na segunda fase? Veja, ciclo era assim. A gente tinha a inibina B na primeira fase, a inibina A na segunda fase. Na primeira fase, o FSH aumentava no começo, depois aumentava a inibina, aí o FSH diminuía. Era isso? Quando o FSH aumentava um pouco, ele estimulava o folículo dominante a produzir o quê? Produzir estradiol, né? Isso, estrogênio. Beleza, produzir estrogênio, aí eu tinha o aumento do LH, porque dava o feedback positivo no LH, e tinha redução do FSH, porque dava o feedback negativo. Beleza? Dava lá o pico de LH. Quando dava o pico de LH, a mulher ovulava. Olha que história. Ovulava e produzia o corpo lúteo. Quando produzia o corpo lúteo
ele gerava a progesterona enquanto não tinha placenta, né? Então, se ele tem progesterona na segunda fase, ó, demonstra elevação do nível de sérum de progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. Ou seja, teve corpo lúteo. Se teve corpo lúteo, ovulou. Essa mulher ovulou, tá? Porque se não ovulou, não tem corpo lúteo. Se não tem corpo lúteo, não tem progesterona. Então, todas as pessoas que têm progesterona na segunda fase, as mulheres, é porque elas ovularam, certo? Quem é que não tem progesterona? Síndrome do ovário policístico, porque não ovula, aí não vai ter progesterona. Por isso que a gente dá progesterona e aí ela menstrua, tá? É por isso que eles têm os ciclos oligomenorreicos, não é isso? Então essa paciente não tem síndrome do ovário policístico. Por quê? Porque ela ovulou, tá? Então eu tenho sobrepeso, eu tenho infertilidade, né? Mais do que 1 ano de infertilidade e tenho ovulação. Então não tenho síndrome do ovário policístico. Diante desse quadro, a hipótese provável é de que a paciente, letra A, possui reserva folicular ovariana adequada à concepção. Letra B, é portadora de síndrome de ovários policísticos. Letra C, é fértil. Letra D, tem insuficiência de corpo lúteo. Ou letra E, apresenta ciclo ovulatório. E aí? Qual é a correta? Qual é a correta? Letra A, B, C, D ou letra E? Ó, se ela tivesse insuficiência de corpo lúteo, o que não teria? Não teria progesterona. Se eu ovulo, eu tenho corpo lúteo. Se tem corpo lúteo efetivo, vai ter progesterona. Certo? Então, a 26 não pode ser insuficiente de corpo lúteo, porque tem progesterona. Então, não é essa. Ela é fértil? Não, não é fértil. Por quê? Porque já está mais de 1 ano e não consegue engravidar. Então, não é C. É portadora de síndrome ovário policístico? Diz que não, né? De jeito nenhum, porque tem progesterona. Ovulou. Possui reserva folicular ovariana adequada à concepção? Para poder medir a reserva folicular ovariana, eu tenho que fazer um hormônio, que é o antimileriano. Aí eu vou ver a reserva ovariana. Aqui eu não posso inferir que ela tem reserva ou não nesse caso. Então eu posso dizer que ela menstruou. Certo? Agora que tem reserva ovariana, não sei. Ela tem 35 anos, não sei. Provavelmente tem, né? Mas não me deu o dado aqui para eu poder falar sobre isso. Então, letra E é a correta. Apresenta ciclo ovulatório porque ovulou. Letra E, beleza? Vamos ver mais uma. O exame é considerado padrão ouro na investigação de fator tubo-peritoneal, que é o principal causa, como causa de infertilidade feminina, é laparoscopia, esterossalpingografia, esteroscopia ou ecografia tubária. Ó, veja, ele quer saber o padrão ouro, ele não quer saber o que você faz, ele quer saber o padrão ouro. Tá? Por exemplo, existem patologias que o padrão ouro é fazer biópsia da medula óssea. Mas não é o que a gente faz, a gente mede no sangue periférico as coisas. Né? Então, vamos fazer essa questão, daqui a pouco eu comento essa pergunta aí. O Leandro ele disse assim, ó, questão cabe... daqui a pouco eu falo, Leandro. Vamos terminar essa daqui e depois a gente volta no que você falou. Certo? Beleza? Então vamos lá. Então, qual é o padrão ouro aqui? Eu falei para vocês que a gente fazia primeiro a esterossalpingografia para depois fazer a laparoscopia. Mas é como o VDRL e o FTA-ABS, né? Primeiro a gente faz um teste para descartar, que não é o padrão ouro, né? A gente descarta como o dímero D, por exemplo. Lembra lá no TEP que a gente primeiro fazia o dímero D quando estava a baixa probabilidade, porque a gente descartava. Agora, quando tinha alta probabilidade, a gente já fazia aí a questão do teste principal, né? Como esse paciente quer saber o padrão ouro então é a laparoscopia, a videolaparoscopia, é o padrão ouro. Agora, primeiro a gente faz a esterossalpingografia para depois fazer a laparoscopia, tá? Porque se tiver normal a esterossalpingografia, então eu já descarto o fator tubo-peritoneal, tá? É menos invasivo. Então, letra A é o padrão ouro, né? Padrão ouro é letra A. Beleza? Vamos ver mais um aqui. 57. Após 3 anos de casados, sem quaisquer métodos contraceptivos... sim. Voltando lá no que a gente falou anteriormente. Ó. Nosso colega aqui, Leandro, né? Não foi Leandro? Deixa eu ver aqui quem foi. Isso, Leandro Lima, ele colocou assim. Ó. A questão anterior, a 26, ele diz assim, questão cabe recurso
cabe recurso, eu acredito. Não tem como dizer que ela não é fértil, já que não disse nada do parceiro. O que você acha, Rafael? Ele disse assim, ó, mulher de 35 anos, gestão básica, relata que não conseguiu engravidar após 14 meses, mantendo relações regulares com o seu marido. No caso de questões de infertilidade, o que é que acontece? Se pressupõe que ele está falando do casal, tá? Que está falando do casal. Como você falou aí em relação à paciente, se a paciente é fértil, é verdade. Concordo com você. Que poderia ser alguma coisa que você pudesse questionar também. Só que, não sei. O melhor é não brigar com a questão, tá? Não brigar com a questão. Se quiser colocar o recurso, quando errar, coloca, né? Mas não brigar com a questão. A letra E está certa sim ou sim. Saber se ela é fértil ou não, a gente não tem como saber, né? Então eu não posso marcar como correta essa daqui. Eu sei se ela é fértil? Não, não sei. Não sei se é fértil ou não fértil. Então eu não poderia dizer que ela é fértil. É por isso que a questão, eu acho que não tem como essa está certa. A letra C não tem como estar certa. Agora a letra E está certa. Ela apresenta o ciclo ovulatório porque tem progesterona. Então a letra C está errada. Não tem como estar certa ela porque não tem, né? Aí vamos lá. 57. Diz assim, ó. Após 3 anos de casados, sem qualquer métodos contraceptivos e desejosos de ter filhos, um casal procura orientação médica. Após a avaliação do marido, em todos os exames normais e da esposa com suspeita diagnóstica de anovulia secundária. Resolve-se iniciar teste terapêutico. A alternativa que apresenta corretamente a melhor escolha para se tratar essa anovulia. Acetato de ciproterona. B. Bromergocriptina. Letra C. Citrato de clomifeno. Letra D. Hidroxiprogesterona. Ou letra E. Haloxifeno. E aí? Se não tem ovulação, qual é o que eu vou dar para essa paciente? Acetato de ciproterona, bromoergocriptina, citrato de clomifeno, hidroxiprogesterona ou haloxifeno. O que você dá para essa paciente? Para ela poder ovular. O acetato de ciproterona é uma progesterona que vai justamente servir como progesterona de segunda fase. A paciente não vai ovular, ela vai menstruar, né? Porque você vai dar a progesterona e aí ela vai menstruar, mas não vai ovular, tá? O que vai fazer a paciente ovular, que é inclusive um fármaco que se usa para estimular a ovulação, principalmente nessas pacientes que têm anemia na ovulação, é o citrato de clomifeno, tá? Resposta letra C. Esse que induz a ovulação. Que inclusive é feito, aí o citrato de clomifeno, quando as mulheres elas querem ovular para poder retirar os óvulos e fazer inseminação artificial. Certo? Vamos ver aqui. Beleza, tá bom. Já fizemos muita questão. Vamos falar do segundo tema de hoje, das úlceras genitais, tá? Deixa eu pegar aqui um negocinho e a gente já volta. Beleza, vamos lá. Úlceras genitais. Então já falamos de infertilidade, já foi. Esse tema aqui já está superado, né? Infertilidade já foi. Agora vamos falar de úlceras genitais, tá? Úlceras genitais. O que a gente tem para falar de úlceras genitais? Ó, a gente tem várias aí que são importantíssimas para a gente, né? Inclusive teve uma atualização agora recente sobre a sífilis, não é isso? Então vamos falar aí sobre as úlceras genitais, certo? E a gente vai ver que o Ministério da Saúde ele é muito prático, né? O que ele manda você fazer é muito engraçado. Ele não quer saber se você sabe o que é. Ele quer que você tenha uma ideia e já trate qualquer coisa aí. Você trata tudo junto, né? Então a gente vai entender como é que é o protocolo do Ministério da Saúde em relação às úlceras, tá? Então vamos lá. Isso, exatamente. Não tem nem... Já estão dando spoiler aí da... Spoilers. Vamos lá. Úlceras genitais. O que a gente tem para falar sobre úlceras genitais? Então vamos começar. A gente vai falar da sífilis, a gente vai falar do cancro mole, a gente vai falar do linfogranuloma venéreo, por clamídia, né? Trachomatis, e a gente vai falar da herpes e da donovanose. São essas que a gente vai falar hoje, tá? Sífilis, cancro mole, linfogranuloma venéreo, a herpes e a donovanose. Certo? Sífilis.
Vamos começar sobre sífilis. Então, a sífilis, ela é o treponema pálido. E a gente sabe aí da sífilis, de cabo a rabo a gente já sabe da sífilis, que ela pode ser sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária, não era isso? A sífilis primária, ela está caracterizada pelo cancro duro. Aqui a gente tem aquela lesão ulcerada que desaparece aí em 2 a 3 semanas e aí na segunda semana ela já começa a produzir anticorpos e a gente já consegue detectar a sífilis aí no sangue. Tem sorologia para a sífilis, já consegue fazer a VDRL, né? Mas no comecinho a gente prefere fazer a visualização da lesão e o teste aí da imunofluorescência, do campo escuro, não era isso? Não era isso que a gente fazia lá no comecinho? Visualização aí da úlcera, tá? O diagnóstico a gente fazia por campo escuro nessa fase, né? A gente já via aí essa úlcera e fazia o campo escuro, era o principal diagnóstico. Então, a lesão aí, que inicialmente não tem sorologia, mas que depois de uma semana ela vai adquirir aí a sua sorologia. O que mais? A secundária é a roséola sifilítica, né? Eu começo a ter lesões em pele. As lesões em pele, então, elas são lesões maculopapulosas, que são disseminadas pelo corpo e são descamativas, tá? E aí a gente pode apresentar gânglios palpáveis, mas aí elas respeitam aí palmas e plantas. A sífilis, aliás, ela afeta palmas e plantas. A sífilis afeta palmas e plantas. Certo? Então a gente tem aí a sífilis, né? A sífilis aí no corpo todo. Eu posso ter até, por exemplo, alopecia também nessas lesões. Certo? Então a gente tem sífilis primária, cancro duro, sífilis secundária, lesões de pele e sífilis terciária. Na sífilis terciária, a gente vai ter os gomas sifilíticos, a gente pode ter alteração lá na aorta, né? Eu posso ter aneurisma de aorta e eu posso ter o famoso tabes dorsal também, tabes dorsalis, né? Que é aquela lesão que a gente tem na coluna vertebral, certo? Alteração do cordão posterior que vai gerar ataxia da marcha, né? E parestesias, tá? A gente vai ter uma alteração aí chamada tabes dorsal, uma alteração neurológica, beleza? Então, posso ter gomas sifilíticos, posso ter o tabes dorsal e posso ter o aneurisma de aorta. Outra coisa que pode acontecer futuramente na sífilis é a neurosífilis, que é um quadro aí muito grave, já muito tardio. Beleza? Entre a sífilis secundária e a terciária, a gente tem um período que é um período de latência, onde eu não tenho manifestações clínicas, mas eu tenho sim a sorologia positiva. Beleza? Então, sífilis primária, depois de uma semana e pouco já tenho a sorologia. No início eu faço campo escuro, depois eu faço sorologia. E como é a sorologia? Eu faço VDRL e se for positivo eu faço FTA-ABS. Certo? Sorologia, que é VDRL, FTA-ABS. Pronto. Isso daí é como eu faço o diagnóstico de sífilis. Tá? E aí, como é que eu trato a sífilis? Aí depende. Depende, como a gente falou. Pode ser sífilis recente e sífilis tardia. Antigamente se dava assim, ó. Antigamente era assim. Na primária se dava uma dose, na secundária se davam 2 doses, na terciária se dava 3 doses. Agora não é mais assim. Aí mudaram, aí depois mudaram de novo e aí vão mudando. O que está agora é assim, ó. Foi recente, que eu vou dividir a sífilis em sífilis recente e sífilis tardia, tá? Menos de um ano de sífilis de latência, de latente precoce, né? Eu vou ter a latente precoce e a latente tardia. Então se eu tiver menos de um ano, eu vou tratar como sífilis precoce. E mais de um ano, como sífilis tardia. Beleza? Sífilis precoce e sífilis tardia. Na sífilis precoce, que vai envolver sífilis primária, sífilis secundária e sífilis latente precoce, eu vou tratar com apenas uma dose de penicilina benzatina. Certo? Penicilina benzatina, uma só dose. Numa semana, intramuscular. E aí eu vou dar 2.400.000 unidades nessa dose. Certo? A gente dá a dose e uma só dose na sífilis recente. Na sífilis tardia, a gente vai dar, então, 3 doses. 3 doses aí dessa. Uma a cada semana. 2.400.000, na outra semana 2.400.000 e na outra 2.400.000, tá? É uma dose por semana intramuscular, beleza? Uma dose na precoce, 3 doses na tardia. Esse é o protocolo atual da sífilis, beleza?
Então vamos fazer aqui as questões. Ó, diz aí, ó, questão 8. Diz assim: assinale a alternativa correta em relação à sífilis, importante agravo em saúde pública. Letra A. Na sífilis latente, as manifestações clínicas, a manifestação clínica está presente, sendo considerada recente no segundo ano da doença e tardia após esse período. Então, tá errado o começo, tá errado o final, né? Nem a gente tem sintomatologia e nem é com 2 anos, né? É com 1 ano, antes de 1 ano e depois de 1 ano. Certo? Letra A tá errada. Letra B. Na sífilis secundária, as lesões típicas na pele e nas mucosas não costumam ser exuberantes. Letra C. Na sífilis primária, a manifestação característica é o cancro duro, acompanhado de linfadenomegalia regional. Letra D. Na sífilis terciária, há acometimento de pele e dos órgãos internos, e os títulos de anticorpos nos testes não treponêmicos são altos. Letra E. Os resultados dos testes para o diagnóstico dos estágios da sífilis são semelhantes, independentemente do estágio da doença. E aí? Qual é que você responderia? Letra A, B, C, D ou letra E? E aí? Letra A, B, C, D ou letra E? O que você responderia aí? Oito. Vamos lá. O que você responde? Letra A, B, C, D ou letra E? O Falvalu colocou letra C. A Lidiane também colocou letra C. O Rubem colocou letra C também. Então, realmente, a Shirley, a Joelma colocaram toda letra C. Então, exatamente. Como eu falei, a letra A está errada. Na secundária aí, as lesões são exuberantes, então está errado. A letra D diz que na terciária há acometimento de pele dos órgãos internos e os títulos de anticorpos nos testes não treponêmicos são altos. Então, uma coisa importante em relação aos testes treponêmicos e não treponêmicos, então os não treponêmicos é o VDRL e o outro é o FTA-ABS, é que existe a cicatriz sorológica. Ó, nos pacientes que tem, por exemplo, uma vez positivo os testes treponêmicos, eles vão permanecer positivos a vida toda. Primeiro ponto em relação a isso. Tá? Então, se ele fica positivo, ele vai ficar estável a vida toda. Agora, mais baixo, tá? Então, uma vez que deu positivo, você não pode medir de novo. Então, não posso acompanhar com o FTA-ABS, certo? Não posso acompanhar. No VDRL, ele aumenta com o tempo, certo? À medida que vai passando o tempo, ele vai aumentando. E depois, eu posso também apresentar no VDRL uma cicatriz sorológica também. Certo? Entendeu aí? Cicatriz sorológica. Então, na sífilis terciária, acometimento de pele e dos órgãos internos. E os títulos dos anticorpos nos testes não treponêmicos são altos. A correta é a letra C. Na sífilis primária, a manifestação característica é o cancro duro acompanhado de linfadenomegalia regional. Aí diz a letra E. Os resultados dos testes para o diagnóstico nos estadios de sífilis são semelhantes. Não são semelhantes também. Está errado. Né? Fazer a 4. Então, a letra C. Resposta é a letra C. 4. Um homem de 23 anos, rígido, assintomático e com exame físico sem alterações. Retorna com os seguintes exames. Teste de ensaio imunoenzimático, que é o positivo. Teste de hemaglutinação treponêmico positivo e VDRL 1,32. A conduta é. Então, ele tem 1/32 do VDRL. Tá? E tem aí, ele está assintomático, sem alterações, e tem o ELISA positivo, né? Teste do ensaio imunoenzimático, que é o ELISA positivo, o EIA. O teste de hemaglutinação treponêmica, que é no caso, um teste treponêmico positivo, e o VDRL aí 1/32, né? Quando está maior do que 1/32 é sugestivo. Então, o que a gente vai fazer? Tratamento com penicilina benzatina, 4.800 unidades internacionais. Semanal por 3 semanas seguidas, se licor alterado. Letra B, tratamento com penicilina benzatina, 2.400.000 unidades internacionais, dose única. E acompanhar título do teste treponêmico. Letra C, repetir sorologias em 2 semanas e caso haja ascensão de títulos do teste treponêmico, tratar como sífilis. E letra D, tratamento com penicilina benzatina, 2.000
e 400 unidades internacionais semanais por 3 semanas seguidas se líquor normal. Se o líquor estiver alterado, a gente vai ter neurosífilis. Aí eu não vou tratar com penicilina benzatina, vai ser com penicilina cristalina. Então, aí ele diz aqui, ó. Eu não sei quanto tempo. É de latência, né? Mas eu não sei há quanto tempo essa paciente está. Não sei se é precoce ou tardia. No caso de eu não saber o tempo, eu tenho que fazer as 3 doses. Então a resposta é letra D. Tá? Se eu soubesse que era precoce, menos de 1 ano, então eu fazia uma dose só. Mas como eu não sei a quantidade de tempo, então eu tenho que fazer as 3 doses. Certo? Beleza. Isso é sífilis. Sífilis é isso aí. Vamos falar de cancro mole agora, tá? Que é o Haemophilus ducreyi. O Haemophilus ducreyi, a gente vai ter úlceras que são múltiplas. No cancro duro, a gente tem uma úlcera única, né? Com linfadenopatía regional. Já no Haemophilus ducreyi, que é o cancro mole, eu vou ter múltiplas úlceras, certo? E eu vou ter, elas são dolorosas. No caso da sífilis, ela era indolor, tá? No cancro mole, ela é dolorosa, certo? Então, da sífilis é indolor e do Haemophilus é dolorosa. E são múltiplas. O que mais? Essas úlceras, elas são irregulares e são friáveis. Qualquer coisa, elas sangram com facilidade. Tudo diferente da sífilis. Tudinho diferente. E aí, eu vou ter uma adenomegalia inguinal, que ela vai fistulizar por um orifício único, certo? Vai fistulizar por um único orifício. Então, eu tenho uma linfoadenomegalia que fistuliza por um orifício único. Essas são as características. Então, na sífilis eu tenho uma lesão ulcerada, única, que é indolor e que tem uma adenopatia regional. No cancro mole, eu tenho múltiplas lesões ulceradas e eu tenho uma linfadenopatia que fistuliza por um único orifício. Ela é dolorosa e friável. As úlceras são dolorosas e friáveis. Então elas podem sangrar com facilidade. Essas são as características que a gente tem aí do cancro mole, certo? O cancro mole ele é friável. Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, tá? E o tratamento para o cancro mole, ele é com azitromicina. Azitromicina 1 grama, certo? Azitromicina 1 grama. É isso aí. É assim que a gente trata. Beleza? A gente trata com azitromicina. O que mais? Depois do cancro mole, a gente tem o linfogranuloma venéreo, que é causado pela clamídia, tá? Então, cancro mole, Haemophilus ducreyi. Cancro duro, que é a sífilis, é por Treponema pallidum. E o linfogranuloma venéreo é por causa da clamídia, né? Clamídia trachomatis. Então, eu vou ter uma úlcera, que vai começar com uma lesão pequena, certo? Uma úlcera aí pequenininha, que vai ser assintomática. E depois eu tenho uma linfadenite supurativa. Então, eu tenho uma úlcera pequena, assintomática, que vai gerar uma linfadenite supurativa. E aí, a característica aqui é que as fístulas, elas são graves, certo? São fístulas graves. Então, primeiro, eu tenho uma ferida pequena, certo? Que ela desaparece com o tempo. E depois eu vou ter aí uma linfadenomegalia inguinal dolorosa, certo? Então, a característica é essa. Lesão ulcerosa pequenininha, que depois aí desaparece e permanece aí somente as linfadenomegalias. Beleza? Uma coisa característica do linfogranuloma venéreo é que as fístulas, essas múltiplas fístulas, elas secretam esse pus aí como se fosse um regador. É uma característica, é um múltipla, é um bubão e fístula em bico de regador. Vai ser em vários orifícios diferentes. Diferente do cancro mole, que era um só orifício. Então a gente tem até agora, ó, sífilis, cancro mole e linfogranuloma venéreo. Sífilis, Treponema pallidum. O linfogranuloma venéreo por Chlamydia trachomatis. E o cancro mole vai ser por Haemophilus ducreyi. Na sífilis e no cancro mole, a gente tem uma úlcera ali, maior. No cancro mole são múltiplas úlceras. E a linfadenopatia na sífilis é menor do que nas outras.
O cancro mole é doloroso, friável e sangra com facilidade e eu vou tratar com azitromicina. No caso da clamídia, ele vai ter aquele bulbão, né, o linfogranuloma, que vai aparecer depois que a úlcera desaparece e vai ter esse bico de regador, né, que vai fistulizar por vários lugares, tá? Expelir essa secreção por vários lugares. E o tratamento inicial ele é com doxiciclina, tá? O tratamento da clamídia pode ser com doxiciclina, mas como a gente estudou em DIP também, pode ser com azitromicina. Ou doxiciclina ou azitromicina. Pode ser qualquer um dos dois. Certo? Doxiciclina, azitromicina. Tem lugares que já tratam clamídia junto com gonorreia, a maioria dos lugares. Então trata com ceftriaxona mais azitromicina ou ceftriaxona mais doxiciclina. Já faz o tratamento conjunto, tá? Já faz o tratamento conjunto. Na herpes, que é o próximo bicho que a gente vai estudar, a próxima lesão, na herpes, qual é a característica da herpes? São as vesículas, as múltiplas vesículas dolorosas. Tanto na parte oral, né, na herpes oral, como na herpes genital também acontece do mesmo jeito. Só que na herpes genital, como a gente está falando de mucosas, então vai ser mais difícil que a gente observe a úlcera. A gente já vê já a úlcera já, no caso, estourada, né? A gente vai ver aquelas várias, aliás, as vesículas. A gente não vai ver as vesículas, a gente vai ver as úlceras. Então, na oral a gente vai ver várias vesículas, mas na genital é mais difícil de ver vesículas. Então vou ver já as úlceras. Então vou ver múltiplas úlceras dolorosas aí nessa herpes, certo? Primeiro vai ser vesícula, depois úlcera, mas o que eu vou ver é a úlcera. O diagnóstico é clínico, né? Porque o paciente, ele primeiro vai ter a ulceração e tem também o quadro clínico sistêmico. Pode ter febre, cefaleia, mialgia. Ele vai ter alteração aí desse estado geral nesse paciente. O tratamento para herpes é o aciclovir, né? O tratamento é o aciclovir. Ou então, pode ser também o valaciclovir, o fanciclovir. Todos esses daí são tratamentos para herpes, mas o principal que a gente conhece, né? Desde sempre, desde menininho, é o aciclovir. Beleza? Por último, das úlceras, a gente tem a donovanose, certo? A donovanose, então, é causada pela Klebsiella trachomatis, certo? Aliás, a Klebsiella granulomatis, Klebsiella granulomatis. Klebsiella. Então, Klebsiella. A gente vai ter Klebsiella aqui. O que acontece na donovanose é o seguinte, que ele tem uma úlcera, mas não é aguda, é uma úlcera crônica, tá? Uma lesão plana, hipertrófica, com fundo granulomatoso, que também é muito friável. Agora, ela é diferente, porque no caso da donovanose, a donovanose ela vai ser indolor. Lembra que o cancro mole ele era friável, mas era doloroso. A donovanose é uma úlcera também friável, crônica, mas ela é indolor. É aí que eu vou pensar em donovanose. Tá? O tratamento da donovanose também é com doxiciclina ou com azitromicina. Então perceba o seguinte, que a gente pode fazer um tratamento conjunto dessas patologias, porque muitas têm o mesmo tratamento, não é isso? Não é verdade? Então o Ministério da Saúde, ele fez aí um protocolo para que a gente possa seguir. Uma questão também da donovanose é a biópsia. Na biópsia da donovanose, dessa lesão crônica, você vai ver os corpúsculos de Donovan. Tá? Vai ver os corpúsculos de Donovan. Ele fala para você na questão. O tratamento você faz com doxiciclina ou azitromicina. Pode fazer também com ciprofloxacina. Mas o principal é a doxiciclina. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, a clamídia, a donovanose, que trata com doxiciclina ou com azitromicina. Né? Então, tratamentos aí conjuntos. Então, o que é que a gente vai fazer? O protocolo do Ministério da Saúde. Como é que é? É assim, ó. Você vê aí, tem vesícula? Você visualizou vesícula? Se tiver, você trata para herpes já direto. Tá? Então já trata com aciclovir. Agora, se tem menos de 4 semanas, ou seja, uma lesão aguda, eu vou fazer o quê? Eu vou tratar para sífilis e cancro mole, já trato direto. Penicilina mais azitromicina, certo? Faço penicilina mais azitromicina. Se tem mais de 4 semanas, eu trato para sífilis, trato para cancro mole, trato para donovanose e faço aí tratamento para tudo. Então faço penicilina, azitromicina e doxiciclina. Tá? Então, esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Para você fazer logo o tratamento de tudo. Então, tem vesícula? Trato para herpes. Não tem? É menos de 4 semanas? Trato para sífilis e para cancro mole. Se for mais de 4 semanas,
trato para sífilis, cancro mole, dona vanose. E aí faço a biópsia lá para ver. Beleza? É isso aí, galera. Esse é o protocolo do Ministério da Saúde, para você aí não errar nunca, tá? A live agora ela vai terminar o tempo de live. O que é que vai acontecer? Eu vou voltar com a live agorazinha. Não se preocupe, não se perda no meio do caminho, tá? A gente vai fechar e vai abrir de novo, beleza? E aí, quando fechar e abrir de novo, aí a gente fala de novo esse protocolo aí do Ministério da Saúde, certo? Então, fica comigo, não me abandona. Não me abandona, já estamos quase terminando. Vou fechar aqui e abrir de novo. Você que está no YouTube, como sempre, é a transição. Pare um pouquinho, relaxe. E agora a gente vai falar na nossa segunda parte, tá certo? Então não se preocupe, que já está terminando. Você consegue ver o tempo aí, né? Mas, vamos lá. Vamos para a nossa segunda parte, tá? Fechei aqui porque a live do Instagram, ela fecha. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos esperar o pessoal entrando e a gente já vai falando. Ó, o pessoal está entrando agora e aí a gente já vai falando sobre esse protocolo do Ministério da Saúde, tá? Vamos falar de novo do tratamento delas, né, de algumas características e aí a gente já fecha tudo, tá? Já fecha todos os pontos, todas as arestas. Boa tarde se você está entrando agora, né? Não sei se você assistiu a primeira parte. Se não assistiu, bem-vindo à segunda parte. Se você assistiu, muito obrigado pela preferência. Muito obrigado por ter paciência, né? Porque é um tema que demanda paciência, demanda, vamos dizer assim, uma atenção, né? E a gente vai perdendo essa atenção com o tempo, né? Mas estamos aqui com você. Não desistimos, né? Parabéns se você continuou. Você está de parabéns. Se você está aí no YouTube, você não teve escolha, né? Se você começou a assistir essa aula, você vai ter que terminar ela, porque senão você vai ter que ou desistir ou assistir em outro momento. Então é melhor terminar ela logo mesmo. É isso, não é verdade? Então vamos continuar. Então a gente falou aí das principais características do tratamento das úlceras. Aí eu vou fazer agora um resumo. Fazer um resumo para você, tá? Vamos lá. Agora, se você não anotou nada, meu querido amigo, e você quer anotar agora os principais pontos que ele pode colocar na questão, coloque aí. Coloque aí, menino. Ô menininho lindo, coloque assim. Ó. Sífilis é uma lesão única, que é indolor e que causa uma adenite discreta. A linfadenopatia dele é discreta, certo? Única, indolor, linfadenopatia discreta. O cancro mole, a gente já falou o quê? Que ele é doloroso, é friável, né? São múltiplas úlceras, né? E o gânglio, ele fistuliza por um único orifício, tá? Sífilis, única, linfadenopatia discreta, que ele é indolor. Cancro mole é doloroso, friável, linfadenopatia que fistuliza por um único orifício, certo? O linfogranuloma venéreo, ele é indolor, tem o bulbão ali, né? Primeiro faz aquela lesão inicial, depois ele aumenta a linfadenopatia, né? E ele vai fistulizar por vários orifícios, tá? Vários orifícios de fistulação. É o bico de regador, lembra disso? Bico de regador. Beleza. Quem mais? A herpes são as vesículas. Ele vai falar para você vesículas ou úlceras dolorosas, tá? Sem outras características. Múltiplas úlceras dolorosas, tá? E a donovanose é crônico, é um quadro crônico e ele é indolor, uma úlcera crônica indolor, certo? Na donovanose é bom fazer a biópsia, né? Para você confirmar, beleza? Você pode fazer a biópsia para confirmar o diagnóstico da donovanose, porque o diagnóstico não é somente clínico, o diagnóstico é por biópsia, para saber a donovanose, beleza? Entendido? O Ministério da Saúde, como é que ele manda você tratar? É maravilha. Ele não quer que você saiba, ele quer que você trate. Ele não quer que o cara fique doente. Então ele diz assim, ó, se você olhou, meu amigo invertebrado, e você olhou e viu que o cara, ele tem vesícula, tem as úlceras lá, múltiplas dolorosas, o que é que você faz? Trata com a ciclovir, direto. Não perde tempo. Bota lá. Agora, se você não viu, aí você vê. Quanto tempo tem? Mais de 4 semanas ou menos de 4? Se for menos de 4, não vai ser lesão crônica. Então vai ser descartado donovanose. O que é que você faz?
Você trata para sífilis, para cancro mole e para linfogranuloma venéreo. Trata para os 3. Como é que você vai tratar? Você vai tratar com fármaco para os 3, né? Penicilina, doxiciclina e azitromicina. É isso. No caso da clamídia e a clamídia e o cancro mole, como eles têm... desculpa, errei uma coisa aqui. Eu falei certo da outra vez e errei agora. Presta atenção, de novo. Apaga menos de 4 semanas. Agora, se tem menos de 4 semanas, você vai tratar para sífilis e para cancro mole. Sífilis e cancro mole. É para isso que você vai tratar. Sífilis e cancro mole. Tá? Menos de 4 semanas, sífilis e cancro mole. Por isso que você trata com penicilina e com azitromicina, que é sífilis e cancro mole. Tá? Essa hora o cérebro já vai falhando. Então, se eu falar alguma coisa, preste atenção no que eu estou falando. Porque pode ser que eu fale alguma besteira. Então, de novo, olhei e vi as vesículas. Se vi as vesículas, trato com aciclovir. Não vi as vesículas. Quanto tempo? Menos de 4 semanas? Trato para sífilis e trato para cancro mole, certo? Com penicilina mais azitromicina. Beleza. Se é mais de 4 semanas, eu vou tratar para sífilis, para cancro mole, para donovanose. Trato para tudo, certo? Sífilis, cancro mole e donovanose. Aí eu vou tratar com penicilina, mais azitromicina, mais doxiciclina. Certo? É assim que eu faço. O tratamento é esse. Certo? Beleza? Porque elas são parecidas. Qual é o tratamento do linfogranuloma venéreo? Clamídia é doxiciclina ou azitromicina. Se for isso daí, você já tratou junto, né? Porque você já deu doxiciclina e já deu azitromicina. As duas coisas. O tratamento das 3 são iguais, não é isso? Então, você já está tratando para tudo. Beleza? É isso aí. O Ministério da Saúde manda você fazer isso. Então, vamos obedecer. Mais de 4 semanas, você trata para tudo, todas elas. Sífilis, cancro mole e a donovanose. Lembra que o tratamento para clamídia é o quê? O tratamento é igual para clamídia também. Então você está tratando para tudo. Você vai dar penicilina, mais doxiciclina, mais azitromicina. Você dá essas 3 coisas. Se for antes de 4 semanas, você dá penicilina mais azitromicina. Só assim. Porque o da doxiciclina você reserva ali para donovanose. Certo? Beleza? Menos de 4 semanas, penicilina mais azitromicina. Mais de 4 semanas, penicilina mais azitromicina mais doxiciclina. Tá? Geralmente, quando você trata para clamídia, você pode tratar para gonorreia também. Se você quer tratar para tudo, trata para tudo. Depende da questão. Vamos ver como é que a questão pede isso daí. Vamos fazer algumas questões aqui para a gente ver. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos ver. Deixa eu ver uma questão aqui boa. Para a gente fazer. Vamos fazer aqui, 52, questão 52. Se você não tem as questões, elas estão para baixar aqui, ó, na bio. Sai um pouquinho da live e vai lá na bio, clica lá e você baixa. Tá? Tem alguém sempre perdido, que não vê que é a primeira vez que veio para a live e aí não sabe do detalhe. Tá? Se você está no YouTube, está assistindo a live gravada, você não tem questões aí. Você tem que ir lá no Instagram para poder baixar as questões. Então, pelo amor de Deus, ajude aí o que quer ajudar você. Ajude quem quer ajudar você. Todos os dias vá lá no Instagram, baixe lá, né, que é mais fácil para mim. Por favor, faça isso, porque aí fica mais difícil passar as questões depois. Né? É muita gente. Tá? É muita gente mesmo. Não é brincadeira não, é gente demais mesmo. Vamos lá, 52. A doença sexualmente transmissível, causada pelo cocobacilo gram-negativo Haemophilus ducreyi, é conhecida como... E aí? Letra A, cancro duro ou sífilis. Aí é brincadeira. Letra B, cancro mole ou cancroide. Letra C, donovanose. Ou letra D, linfogranuloma venéreo. E aí? Letra A, B, C ou letra D? A, B, C ou D? 52 é a letra A, B, C ou letra D? E aí? Qual é o tratamento aqui? No caso, quem é que causa? Qual é a doença que o Haemophilus ducreyi causa? Cancro duro ou sífilis, cancro mole ou cancroide, donovanose ou linfogranuloma venéreo? Resposta letra B, né? Cancro mole.
ou cancroide. Cancro duro é a sífilis, é o Treponema pallidum. Não é o Haemophilus ducreyi. A Haemophilus ducreyi, ele causa o cancro mole. Na letra B, correta letra B. 41. Paciente, sexo feminino, 25 anos, procura atendimento e, ao exame, identifica-se a presença de múltiplas úlceras dolorosas com bordas solapadas, purulentas e com sangramento fácil nos grandes lábios. O diagnóstico provável é, letra A, cancroide, sífilis, herpes, linfogranuloma venérea ou donovanose. 41, qual é? Letra A, B, C, D ou letra E? Tem uma paciente jovem que tem múltiplas úlceras dolorosas que são purulentas e tem o sangramento fácil nos grandes lábios. Qual é o diagnóstico clínico disso daí? E aí? O que é isso? Letra A, cancroide, letra B, sífilis, letra C, herpes, letra D, linfogranuloma venérea ou letra E, donovanose? Ó, múltiplas úlceras que são dolorosas e friáveis. Que é isso aqui? Cancroide. Cancroide, né? Cancroide. Como é que era o linfogranuloma venérea? Era úlcera pequenininha que desaparecia e dava múltiplos linfadenopatia com multifistulada, né? Que era aquele bico de regador. Então não era linfogranuloma venérea. Donovanose, como era? Úlcera crônica, né? Não era isso? Úlcera crônica. Não era múltiplas. E era indolor a donovanose. A sífilis, a gente já sabe, o cancro também é indolor. E a herpes são as vesículas, né? Ou múltiplas úlceras também dolorosas, mas aí não tem a linfadenopatia, né? Então a resposta correta aqui é cancroide, letra A. Vamos ver a próxima. Chega a dar preguiça quando eu vejo grande assim, meu Deus. Eu vou pular essa daqui porque é grande, só por isso. Vou fazer a outra, não vou fazer a 2 não, eu vou fazer agora a 13, tá? Só porque é grande, eu tô com preguiça de ler. 13. Paciente de 26 anos de idade com queixa de caroço doloroso na região inguinal direita há 1 ano. Ó, tá 1 ano com caroço na região inguinal direita. Refere que, antes do aparecimento desse caroço, notou uma feridinha na vulva que desapareceu sozinha. Então, primeiro teve uma úlcera, uma feridinha, e depois teve a linfadenopatia, esse caroço, né? Ao exame físico, apresenta linfadenomegalia na região inguinal direita com sinais flogísticos e um ponto de flutuação. Órgãos genitais externos sem lesões, sem outras lesões. Qual é o agente etiológico? Haemophilus ducreyi, Klebsiella granulomatis, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis ou herpes simples tipo 2? E aí? O que você acha aí? Qual é o agente disso aí? Tinha uma úlcerazinha pequenininha, depois desapareceu e ficou só a linfadenopatia. E aí? Qual é? Não é uma úlcera crônica, tá? É uma linfadenopatia crônica, né? Aí é 1 ano já. Então o que é esse daqui? É Haemophilus ducreyi. Como é que era Haemophilus ducreyi? Era o cancro mole, né? Ele era múltiplas úlceras friáveis. Não tem múltiplas úlceras aí. Então letra A está errado. Klebsiella trachomatis era o donovanose, né? A úlcera crônica. Então não tem isso daí. A úlcera desapareceu, não é? Treponema pálido, ele desaparecia, beleza, mas a linfadenopatia, ela era discreta, não era assim não. Então não é treponema pálido, né? E há 1 ano já devia ter outras lesões, já devia ter aparecido lesões de pele, teria outra coisa a falar. Né? Herpes simples tampouco, então Chlamydia trachomatis, letra D. Tá? Vamos fazer aqui também. Paciente, 28 anos, sexualmente ativa, chega à UBS com uma ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granulomatoso, de aspecto vermelho vivo e sangramento fácil, na região perianal, há 4 semanas. A lesão sempre foi dessa forma, não passando pelo estágio de vesícula. O micro-organismo isolado da lesão foi Klebsiella granulomatis. Já disse qual era. Klebsiella granulomatis. Dessa forma, o tratamento de primeira escolha seria, letra A, sulfametoxazol trimetropin, 2 comprimidos via oral, tal, não sei de quê. Letra B, doxiciclina. Letra C, azitromicina. Ou letra D, ciprofloxacina. Qual é o tratamento de primeira escolha na donovanose? Trimetropina, doxiciclina, azitromicina ou ciprofloxacina? Ele já disse aí o agente. Né? Tratamento de primeira escolha é o quê? A doxiciclina, não era isso? A gente não falou? Doxiciclina. Preciso saber a dose? Não, porque ele já me diz. Ele não botou aqui, não dependia da dose para eu responder essa questão.
dependia só do fármaco. Tá? Não precisa decorar as doses. Principalmente no Revalida. Ele não vai nem colocar as doses. Se colocar, não vai depender das doses para você responder. Então, letra B. Mas Rafael, ele colocou aqui as doses, certo? Apague as doses aí. Tire as doses. Você consegue responder sem as doses? Consegue, meu querido. Porque a diferença é que são 4 antibióticos diferentes. Então não depende da dose para você responder. Você quer saber a dose? Anote aí, ó. Fica aí feliz. Você gosta de dose? Anote. Anote, meu amigo. Anote, vá, anote. Mas não precisa não. Não precisa. Não perca tempo não. Certo? Vamos lá. 56. Gestante é portadora de herpes genital. Na 39ª semana de gestação, apresenta recidiva com lesões em região perineal. A melhor conduta nesse caso será, gestante com herpes genital. Aí ele tem, recidiva de lesões em região perineal. E ele quer saber qual é a melhor conduta nesse caso, certo? 30ª semana de gestação, tá? Letra A. Permitir o parto vaginal, proteger o perineu e observar o recém-nascido. Letra B. Permitir o parto vaginal e tratar o recém-nascido com aciclovir intravenoso. Letra C. Permitir o parto vaginal e tratar o recém-nascido com globulina hiperimune. Letra D. Indicar cesárea apenas se a gestante apresentar ruptura prematura de membranas para evitar o contágio do bebê. Letra E. Indicar cesárea eletiva para evitar o contágio do bebê. E aí, o que você faz? O que você faz, meu querido? O que você faz? Diga aí. Letra A, B, C, letra D ou letra E? Ainda vou fazer uma colher de chá hoje, viu? Ainda vou fazer uma questão de violência sexual. Já que a gente está falando de doenças sexualmente transmissíveis, eu achei legal colocar a violência sexual. Tem outras questões, tem um monte de questão de violência sexual para você fazer aí. Com gabarito e tudo. Mas aí eu vou fazer uma. Uma para não dizer que eu não fiz, para você ser feliz, tá certo? Eu quero ver a sua felicidade, meu amigo. Eu quero só a sua felicidade. É isso aí. Vou já cesárea, né? Para evitar o contágio do bebê. Letra E. Certo? Quero ver sua felicidade. Vamos fazer aqui violência sexual para você ser feliz, tá certo? Que eu sei que vocês gostam de fazer questão. Vamos lá, ó. Eu vou pegar essa 16 aqui, ó. Você tem, ó, vou contar as questões. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões de violência sexual para você fazer. Feliz e contente, tá? Agora vamos fazer uma aí para dizer, a gente já falou sobre isso em outra live, né? Já falamos sobre violência sexual. Numa live de preventiva a gente falou, mas a gente vai fazer uma aqui em gineco para a gente fechar esse tema e aí não ficar solto o tema. E aí vamos fazer a questão. Vocês têm outras, tá? Eu já falei sobre isso, mas eu queria fazer uma questão aqui com vocês. Diz assim, 16. Menina de 14 anos, vítima de estupro, há 12 horas, é trazida ao pronto-socorro para avaliação. Refere que houve agressão seguida de coito vaginal sem consentimento, nega doenças e uso de medicações. Refere que a data de menstruação ocorreu há 2 semanas. Sobre o atendimento inicial desse paciente, assine a alternativa correta. Então, o que a gente tem que fazer nessa paciente adolescente que sofreu aí abuso sexual, estupro? O que a gente faz? Letra A. Trata-se de uma adolescente, sendo assim, está contraindicado o uso de contracepção de emergência. Letra B. Inicialmente, a paciente será encaminhada ao Instituto Médico Legal para a perícia e, posteriormente, encaminhada ao atendimento médico hospitalar. Letra C. A primeira medida a ser tomada seria a realização do boletim de ocorrência e o corpo de delito antes do atendimento médico. Letra D. O médico responsável pelo primeiro atendimento realizará a coleta de material vaginal e ou anal com suave. E letra E, como o estupro ocorreu há 12 horas, está contraindicada a profilaxia para o HIV. E aí? O que é que você faz? Letra A, B, C, D ou letra E? Quero agora saber o que é que você faz. O que você vai fazer? Vai lá. Vou falar aqui alguns pontos sobre a violência sexual. E aí me diga a resposta aí, eu digo se está certo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a violência sexual. Certo? Então, você não pode obrigar a paciente a fazer boletim de ocorrência. Nem nada. Você pode aconselhar. Então, ó, aqui,
Não vou fazer contraceptivo, pelo contrário, vou fazer sim, vou fazer as medições, né, vou ver as doenças sexualmente transmissíveis, vou fazer a sorologia para todas e não vou mandar a paciente fazer boletim de ocorrência. Vou dizer para ela que ela poderia fazer, certo? A responsável, no caso, né? Então, trata-se de um adolescente, não vou... Contraindicado a contracepção, está errado, letra A está errado. Inicialmente a paciente será encaminhada ao Instituto Médico Legal, não, mas está errado. Erradíssimo. Não vou mandar logo. Primeiro faço tudo que tem que fazer e aconselho a paciente, tá? Letra C, primeira medida a ser tomada seria a realização do boletim de ocorrência, de jeito nenhum. Letra C está errado. Letra D, o médico responsável pelo primeiro atendimento realizará a coleta do material vaginal e ou suave anal. Não tem como discutir isso. Letra D está certo. E letra E, como o estupro ocorreu há 12 horas, está contraindicada a profilaxia para o HIV. Aí é brincadeira. Então você vai fazer profilaxia para o HIV, vai fazer sorologia para todas elas e você vai aconselhar a paciente a fazer o boletim de ocorrência. Essa é a sua conduta, essa é a minha conduta, a nossa conduta como médicos. Tá certo? Coloquei aí... eu coloquei aí essa questão. Nós já falamos também de profilaxia para HIV, na nossa live de infecto de HIV. Veja lá, tá? Não vou falar de novo as coisas que a gente já falou, porque é coisa demais. Tá? Então já está tudo lá. Se você quiser ver, veja lá e seja feliz. Seja feliz. O importante é isso, ser feliz. Tá? Terminamos a nossa live. Tem um monte de questão de violência para você fazer. Tem outras questões aí para você fazer nesse que a gente não fez, né? Mas tem o gabarito de tudo, tá? Me puxaram a orelha, disseram, bota o gabarito, bota o gabarito. Foi tanta gente dizendo para botar o gabarito, que agora eu faço mais questões e coloco o gabarito de todas, tá? Então fique à vontade para fazer as questões, tá certo? Muito obrigado por você ter assistido a live até aqui. Gostei muito de estar com vocês. Vocês são os meus companheiros aqui de todos os dias, né? Das 17 e das 12 horas. Nos outros horários também estou estudando, mas é um alívio estar com vocês. Certo? Espero que tenha ajudado, né? Nosso intuito sempre é esse. Lembra que eu não sou especialista em nenhuma área ainda, né? Sou médico generalista, mas aí a gente fala do que a gente estudou, não do que a gente conhece, mas do que a gente tem aí memorizado e estudado, né? Então, até a nossa próxima live. Até amanhã. Tá? Amanhã eu vejo vocês de novo ao meio-dia. Espero que vocês todos estejam. Então, fica com Deus aí. Até amanhã. Certo? Tchau. Para você que está no YouTube, tchauzinho para você também. Uma boa noite, tá? Se você estiver de noite, né? Eu tô aqui à noite já. Boa noite para você, ou bom dia, ou boa tarde. Que Deus te ilumine os teus caminhos aí e que você possa aproveitar para estudar e repassar todos os temas. Beleza? Até mais.